Então, na verdade, o PIB ele foi fundado em agosto de 93, né? Os fundadores foram a Rosa e o Guindeb, né? O marido e mulher, e a Rosa ela era voluntária de uma casa que atendia adultos com HIV. Então lá, na época, 19 anos atrás, a mortalidade, né, em pessoas com HIV era muito grande e essas pessoas acabavam morrendo e tinham os filhos nessa organização. Então aí surgiu a Rosa de fundar uma organização para atender os filhos dessas pessoas que estavam já em fase terminal. Né? Então, na verdade, o objetivo deles, eles fundaram o PIB para atender crianças com HIV. Né? Que depois, lógico, com o tratamento hoje, muito poucas crianças nascem com HIV devido aos tratamentos. Mas... Desculpa, eu estava procurando socorro. Então, na verdade, a ideia surgiu por conta disso, dela ser voluntária numa organização, né, e ela gostaria de atender essas crianças que acabavam ficando, né, sem os pais. É privado ou tem ajuda do governo? Não é privado, nós não temos convênio nem com o Estado nem com a Prefeitura. Quais as dificuldades para manter? Dificuldades para manter doações e financeiras, né, já que é uma instituição que nós não temos convênio, não recebemos verba de nenhum órgão, né, público, então assim, tudo que tem no PIB hoje é doado. Então desde material de limpeza, alimento, até a parte financeira, porque nós temos o quadro de funcionários que são 42. Então para pagar a folha de pagamento também tem que fazer captação de recursos. Então a maior dificuldade que a gente tem é de captar esse recurso para poder, né, pagar as contas, porque a gente paga água, paga luz, né? Então a maior dificuldade que a gente tem é financeira. E como é que se faz quando não tem doação para pagar essas contas? Então, assim, nós damos prioridades para as coisas que não podem ficar atrasadas, por exemplo, os encargos, né, ou até mesmo a água, a luz, então, e os funcionários acabam recebendo atrasado, esperam um pouco, na hora que entra o dinheiro a gente paga, né, eles acabam aí colaborando um pouco, porque sabe que não tem o dia certo para receber. Quais os critérios que vocês usam para Então, na verdade, não é bem um critério, né? Nós atendemos até as crianças são encaminhadas pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância. Então, assim, são crianças em situação de risco ou em vulnerabilidade social. Então, assim, à medida que existe uma criança em situação de risco que sofreu algum tipo de violência doméstica, né? Seja ela qual for, nós temos que atender. Então, não existe um critério, assim, né? Eles fazem a avaliação. Se vê que realmente tem que tirar essa criança porque ela está em situação de risco, aí nós atendemos. E como que é os estudos deles? Então, a partir dos 4 anos, eles estudam fora, eles estudam aqui nas escolas da região. Na verdade, aqui eles moram aqui, mas estudar, fazer curso, é tudo fora. qual a idade mínima ou máxima para eles estarem na instituição? Então, nós atendemos de 0 a 18, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois que atinge a maioridade, não é mais responsabilidade da infância e juventude, né? Então, a organização ela atende de 0 a 18. Eles fazem alguma atividade fora daqui, no lazer? Então, a maioria das atividades, nós temos muitas atividades mais no final do ano. Porque durante o ano nós temos atividades aqui dentro. Então, assim, nós temos algumas oficinas, todos os dias da semana tem uma atividade. Então, tem educação física, tem teatro, tem judô, tem street dance. Então, todos os dias da semana tem uma atividade. Então, não há necessidade deles fazerem fora. Lazer não, a não ser passeio, que geralmente a gente tem alguns passeios culturais, ou até mesmo de lazer, para ir para parque, alguma coisa. E aí, mas também é assim, geralmente ou é outubro, que é mês das crianças, ou dezembro, que é época de Natal, que geralmente acontecem essas programações. Eles recebem visitas dos parentes das crianças? Sim, todos os domingos a organização está aberta para receber os familiares. E qual é o número de crianças? Então, hoje no PIB nós temos 3 serviços. Né? Então nós temos o acolhimento, que são as crianças que moram aqui, que a gente está abrindo uma nova unidade, essas crianças vão para lá, dá para ser inaugurada. Tem as crianças da creche, que é de 0 a 5 anos, e tem o CCA, que é de 6 a 12. Né? Então são 3 serviços. No total nós atendemos 94 crianças e adolescentes. Vocês têm uma história emocionante?
Das crianças? Ah, várias, né? Tem, assim, histórias que marcaram, assim, eu lembro de uma, né, que eu acho que foi o que impulsionou a gente a atender essas crianças que ficam aqui no período integral, né, que hoje a gente faz um trabalho para a criança não ser tirada da família por causa da condição financeira. Então, assim, acho que foi em 2002, se eu não me engano, nós recebemos uma família através da Vara da Infância, o juiz encaminhou para nós 5 crianças. E essas crianças, os pais nasceram na Bahia, né, tiveram os filhos lá, só um minutinho, tiveram os filhos lá, e aí eles vieram para São Paulo para tentar emprego, ou com aquela ilusão de que São Paulo eles iriam mudar de vida, enfim. Só que chegou aqui, eles não tinham parentes aqui, e aí eles conseguiram ir morar num depósito de reciclagem. Só que nesse depósito não tinha saneamento básico, então assim, eles não tinham banheiro, não tinha água encanada, não tinha nada. E assim, 2 crianças, 2 filhos dele, um de 2 anos e um de 9 meses morreram. Um teve meningite por conta da situação de não ter, né, saneamento básico, da condição precária, e o outro faleceu porque os ratos morderam. Então aí o juiz, por medida de proteção, tirou essas crianças dos pais e trouxe para cá. Mas assim, o que marcou muita gente foi o sofrimento dessa família, né? Tanto dos filhos quanto dos pais. Porque assim, você via que não eram crianças que sofriam maus tratos, os pais não maltratavam, né? Não eram crianças assim que havia necessidade de ser tirada da família. Eles foram tirados porque a família não tinha condição, né? Vieram para São Paulo e não tinham onde morar. Eu lembro que na época eu ia no fórum, a gente tentou contato com a assistente social para tentar um plano habitacional, para ver se conseguíamos tirar eles lá do depósito de reciclagem, mas na época não tinha CDHU, ainda não tinha. Então assim, nós tivemos muita dificuldade em conseguir moradia para eles. E infelizmente as crianças acabaram ficando aqui durante algum tempo. Os dois menores foram adotados, o juiz acabou colocando para adoção, porque os pais acabaram se separando, desestruturou a família. O pai começou a beber e aí acabou desestruturando a família. Então os 2 menores acabaram indo para adoção e as outras 3 meninas foram embora para a Bahia com o avô. Então assim, foi uma situação que marcou muito, né? Eu acho que, poxa, a gente atende essas crianças e não olha para a família, né? Porque nem sempre, assim, tirando a situação de maus tratos, quando a criança é espancada ou sofre algum tipo de abuso sexual, que aí são outra situação. Mas a criança ser tirada dos pais, porque os pais são pobres, isso deve doer muito, né? Então, por isso que hoje nós temos esse projeto, que deu início a esse projeto de atender crianças que passam o dia aqui e vão embora à noite. Então, assim, as famílias são encaminhadas pelo Conselho Tutelar, famílias que estão em vulnerabilidade social, mas o PIB fica uma opção, né? O juiz não precisa tirar essas crianças porque eles não ficam lá na zona de risco deles, eles vão embora à noite. Com isso, a gente consegue trabalhar a família e estruturar, encaminhar para o mercado de trabalho. A gente tenta dar algum tipo de formação, alguma coisa. Só um minutinho, tio. É sexta? Pede para guardar só um minutinho, eu estou atendendo aqui, eu já vou lá assinar. Pede só um minutinho. E quem é o responsável pela instituição? Então, atualmente o Eduardo, né, o atual presidente, a Rosângela é vice-presidente, eles que cuidam de todo o projeto. Né, eles que cuidam de tudo. Quanto tempo eles estão no... 2 anos, né? Porque assim, existe uma eleição, né, os associados e os funcionários têm o presidente, é eleito, aí ele pode ficar até por 4 anos, e aí depois é feita uma eleição novamente, eles são reeleitos, é que não é política, né? Então assim, vai mudando a presidência. Então a Rosângela e o Eduardo são os atuais responsáveis da instituição e eles estão há 2 anos. E quantos anos a instituição tem? 19, vai fazer 20. Pensaram em abrir outra franquia? Então, nós estamos abrindo outra unidade, né, que é o Instituto Curumim, que na verdade, assim, por lei, os serviços não podem ser juntos, nem abrigo, CCA e creche não podem ser juntos, porque são situações diferentes. As crianças, algumas moram aqui, outras vêm de manhã e vão embora à tarde, então são atendimentos diferentes. Então, assim, o PIB está abrindo uma casa, né? Eu acredito que até o início do mês que vem a gente vai para lá, mas aí vão só os abrigados, só os que moram.
né? Então, porque é um trabalho diferenciado, é outra situação, então essa é a nova unidade que vai ser aberta, acredito que no início de novembro. E essas crianças são especiais? Não, nós temos alguns casos, né, nós temos uma cadeirante, tem um muito autista, né, mas a maioria das crianças são normais. Alguns casos que as crianças são especiais. Percebe que as crianças não especiais? Sim, percebemos, né? Tanto é que nós temos algumas especiais e algumas não especiais, né? A gente olha muito a situação da família. É lógico que a gente não vai atender se o juiz pedir uma criança acamada, entubada, né? Porque aí requer um pouco mais de cuidados, enfim. Mas se tem condição da instituição atender, a gente atende. Se é uma criança cadeirante, que, né, tem algumas limitações, mas não é acamada, se tem condições da gente atender, a gente atende. O local privado? Não, então, aqui, na verdade, ó, quando a Rosa fundou o CRIV, ela começou no apartamento dela, né? E aqui era um galpão abandonado da prefeitura, estava abandonado e a prefeitura não estava cuidando do espaço. E aí um dia ela passando aqui, ela viu que estava abandonado e ela invadiu, né? Com as crianças, na época acho que eram 33 crianças, e ela invadiu, e aí foi adaptando, tudo foi crescendo, e hoje é desse tamanho. Mas o terreno, na verdade, era da prefeitura. Só isso. Obrigada. Nada, imagina. Obrigada a você.